Olá, boa tarde! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui na página MV Kids. Para quem não me conhece, eu sou Midiane Vale e eu te ensino a modelar e costurar roupas infantis do zero com acabamentos perfeitos. Sejam bem-vindas! Para quem está chegando agora e não sabe o que está rolando, o que vai rolar semana que vem, no dia 4/4, eu vou estar fazendo uma live muito especial para vocês. Vai dar na terça-feira, 3h30 da tarde, tá? Então fique de olho nos stories, que eu tô sempre avisando para você não esquecer. Boa tarde! E aí, galerinha? Como estão as coisas? Vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de você melhorar o seu acabamento, né? Nas suas costurinhas, suas peças. Boa tarde. Deixa uma aguinha aqui, né? Que o calor tá grande. Olá. Boa tarde, Fifita Atelier. Eu sempre chamo de Fifita. Ô, gente, eu chamo vocês pelo nome do Instagram de vocês. Boa tarde. Pra quem aí tá acompanhando a saga da estampa do Mickey. Gente, vai sair uma peça lindíssima, viu? Nossa, como é bom, né? Você conseguir ter a base, né, ali de modelagem, fazer a peça que você quiser. Eu fico feliz, gente, porque eu sou empolgada, né? Eu pego, quando eu encontro um tecido que eu queria muito, eu sempre procurava essas estampas, assim, eu sempre procuro num tecido mais grosso, porque eu acho lindo, e eu nunca acho. Quando eu encontro, eu fico, assim, muito empolgada, né? E grata por saber fazer ali qualquer coisa, né? Na verdade, saber fazer qualquer peça. E aí, minha gente, vamos lá falar sobre o acabamento? Vou falar hoje 3 formas, existem muitas formas, né, de você melhorar o seu acabamento, porque o acabamento, ele não consiste só, não é constituído é boa, né? Ele não é feito somente de costura, né, acabamentos na costura ali, né, ele engloba muitas outras coisas. E hoje eu vou falar 3 formas de você melhorar os seus acabamentos, tá? Porque o acabamento, ele é como se fosse assim, existe o do processo, existe o acabamento do processo, existe o acabamento do meio ali, existe o acabamentozinho final e existe a cerejinha do bolo, né? Então, assim, o acabamento, ele faz parte de todo o processo da construção de uma peça, né? Desde a parte que você faz a costura, aquela costura que você tá fazendo já é um tipo de acabamento. É porque normalmente a gente conhece só o acabamento geral, né? Que é o quê? Ah, é como fazer uma bainha. Ah, é como fazer, sei lá, rebater uma costura. Mas o acabamento, ele não é só isso, né? Desde o momento em que você pega a sua máquina para você fazer uma costurinha reta, isso ali já é um tipo de acabamento, sabe por quê? Porque existem os acabamentos internos, né? E aquela costurinha reta que você faz ali na parte de dentro da sua máquina, na hora que você está fazendo a construção, a montagem ali daquela peça, você já tem que tomar o cuidado para que aquele acabamento ali fique bem feito, né? Você precisa fazer ele retinho para quando virar do avesso, ele não dê para ver que tá mal feito, né? Então, assim, o acabamento, ele tá desde a parte interna, desde a parte externa, acabamentos finais e o acabamento da peça pronta, que não tá ligado à costura, né? Então, é só dando uma resumida para vocês sobre o acabamento em si, né? Quantos tipos que existem na questão da sequência de montagem, né? Desde a parte que você monta a peça, desde a parte que você finaliza e desde a parte em que a peça ali tá pronta, né? E aí eu vou falar 3 formas, né, pra você melhorar esse tipo de acabamento. O primeiro é você ter as técnicas certas de acabamento. Gente, toda hora eu vou parar e beber uma água, porque minha garganta tá bem ruim mesmo, viu? Já já eu volto pra ler as perguntinhas de vocês, tá?
A primeira diquinha para vocês melhorarem, né? O acabamento de vocês é você ter a técnica certa de acabamento. Por quê? Eu tinha até comentado ontem, quando a gente começa na costura, e às vezes você começa e fica anos nesse mesmo nível, né? Quando a gente tá começando na costura, a gente tem não sei se é o costume, não sei, mas a gente vai naquela afobação e vai consumindo todo tipo de conteúdo, né? Pegando várias formas de ensinamento, né? E aí eu sempre tô falando pra vocês, pegue um ensinamento só, né? Comece por uma coisa só. Como assim? Pega um ensinamento, né? Igual as meninas que me seguem aqui, que estão sempre aqui comigo, elas gostam da minha forma de ensinar, né? Então elas vão lá e entram pro meu curso para pegar aquele meu estilo de acabamentos ali e aí fazer todo o processo até ter uma peça pronta, né? Uma peça pronta com acabamento perfeito e depois elas conseguirem replicar em qualquer peça que elas quiserem, né? Então, ter a técnica de acabamento certa é isso, é você pegar uma e seguir ela, né? Não ficar de galho em galho, pegando uma coisa ali, pegando outra coisa ali, porque você pega vários tipos, né, sequências de acabamento que às vezes um atrapalha o outro ao invés de complementar, né? E a costura, por mais que... Isso eu tô falando mais pra quem tá começando, tá? Por mais que pareça ser uma coisa muito grande, ela, depois que você entende, ela é simples, né? A costura infantil. Depois que você compreende, é simples, né? Você começa a ver, não, essas formas de acabamentos aqui, depois que você aprende, você fala assim, não, poxa, é simples, realmente, né? Então, às vezes, a gente pega tantas coisas, né, no externo, né? Vive de YouTube. E, gente, uma coisa, eu sempre falo, né? Ontem, inclusive, eu falei, não é que assistir vídeo do YouTube é errado, não é não. Tem muita coisa boa lá. Mas acontece, tem gente que vicia e vive, tipo, vários anos só nisso, né? Aí não sai do lugar. Fica só nisso aqui, não, no YouTube tem tudo. Se tivesse tudo, não existia curso, né? Mas fica só nisso aqui, mas aí você não vê evolução na pessoa, você não vê evolução, né? Então, quando você tem um objetivo, você tem que pegar pra melhorar isso. Então, uma forma de você melhorar o seu acabamento é seguindo uma forma de técnica para acabamentos, né? Porque você vai seguir em uma linha reta e de crescimento, né? Você vai ter ali onde chegar, saber, né? Onde chegar com o resultado de acabamento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando antes da gente ir pro próximo. Miji, você não usa máquina industrial ou já usou? Hoje eu não uso, já usei sim, já tive, inclusive, mas eu não uso, tá? Hoje eu dei preferência para doméstica. Não que seja ruim as industriais, quem tem é ótimo. Ela é ótima para você ter uma produção muito rápida, né? Aí você tem que saber mexer, manusear ela, porque ela é bem rápida, né? Ela é uma máquina forte, a reta industrial, mas hoje eu dei preferência para estar trabalhando somente com a doméstica, porque tem a maioria, né, das pessoas que começam só tem a doméstica, e aí eu volto mais para isso, né? Para quem não tem maquinários industriais e deseja começar, deseja fazer peças bonitas, porque, gente, pode parecer repetitivo, mas é um fato de que muita gente não colocou ainda, né, o seu ateliê no mercado, como assim? Abriu um Instagram ou começou a vender, por achar que precisa de ter toda uma estrutura para começar. Precisa ter vários maquinários, precisa ter máquinas de acabamento, que seria o que? Overlock, ou galoneira, né? E eu digo aqui pra você, não precisa. Eu digo com toda firmeza e com toda convicção, e não só com palavras, né? Eu ensino, inclusive, o meu curso, ele é todo voltado em máquina doméstica, para quem só tem uma máquina doméstica, né? Não que você não possa, quem tem overlock não possa fazer, pode também, mas ele é para incentivar você, que só tem uma máquina, a começar a colocar isso ateliê no mercado, começar a ter uma renda, né? Trabalhando de casa, começar a ter sua renda através da costura infantil, porque a costura infantil é um dos maiores mercados, ela só tende a crescer, né? E se você ainda não tá, né, incluída, inserida nesse mercado, corre,
tá? Porque só com essa maquinazinha que você tem aí, você consegue, sim, fazer acabamentos maravilhosos. Quem diria que um vestido desse aqui de festa, todo estruturado, daria pra fazer com uma maquinazinha doméstica, né? Sem precisar de um monte de estrutura. É difícil de acreditar, mas consegue. E eu não só falo como eu ensino, né? Eu mostro como que faz. Porque, às vezes, muita gente fala, não, você consegue fazer com a máquina doméstica. Foi o que uma aluna uma vez me falou. Ela falou assim, nossa, antes eu ficava olhando, procurando um curso, procurando alguma coisa pra eu fazer, só que eu só tinha uma máquina doméstica. E aí, às vezes, a pessoa até fala assim, não, mas eu faço com industrial. Não, mas você consegue fazer com a doméstica. Mas aí, na hora que vai pra prática, ela faz com a industrial e realmente você fica com aquela dúvida, será realmente se eu consigo com a máquina doméstica? Porque ela tá fazendo na industrial e não na doméstica. Então, eu trago essa, não só a visão, mas a prática de que você consegue fazer com a sua domésticazinha aí, tá? E por que que eu decidi trazer isso, gente? Não só pelas pessoas que estão começando, mas porque eu comecei, assim, né? Lá no meu iniciozinho, eu só tinha uma maquinazinha, era a Bella, a Singer Bella. Gente, desde o meu início eu uso Singer, mas não é porque questão de que é a melhor do mundo. Deve ser, ela é boa, mas tem outras boas também. Mas é porque foi a primeira que eu tive o contato, né? Lá na minha adolescência. Foi a primeira, assim, que eu comprei e me apeguei a ela e gostei muito. Pra vocês terem ideia, eu devo ter utilizado ela anos após anos e ela nunca deu problema. Eu nunca dei manutenção, né? A minha manutenção eu mesma que dava, eu botava uns óleos assim, né? Sendo que hoje em dia, as máquinas domésticas, você não pode estar colocando óleo não, né? Só tem umas antigas que colocam, mas as de hoje em dia não coloca assim, não. Então, assim, eu comecei com ela e fiquei muito, muito tempo, né? Vim trocar ela recentemente, porque o povo ficava falando que ela era feia. Aí eu fui comprei outra, mas não porque ela era ruim, boba. Ela era boa demais. Ela é boa, né? Eu ainda tenho ela. Mas assim, pra dar... E aí eu peguei e trouxe essa visão pra vocês de fazer tudo com a máquina doméstica, porque é possível, eu consegui desde o meu início, vocês também conseguem, né? Só questão de determinação, de querer realmente, né? Quem tá comprometido a gente consegue, tá? Não existe desculpa pra quem realmente tá comprometida a fazer dar certo, né? E tem muitas que estão comprometidas, que eu sei, né? Que entram pro mercado da costura infantil. Tem umas que estavam em outro segmento, decidem vir pra costura infantil, e ingressa mesmo, vem com tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma duvidazinha pra gente dar sequência. Oi, minha gente, esse que tá entrando agora. E aí, meninas, nós vamos pro nosso segunda forma, né, de você melhorar o seu acabamento. Nós falamos aqui, eu vou sempre estar revisando, gente, porque às vezes eu respondo uma perguntinha, a gente acaba indo para um outro rumo, mas depois a gente volta. Vai tudo na sequência, tudo sobre costura infantil, né? Nossa primeira forma de melhorar o acabamento é você escolher uma técnica só para você seguir, né? Um profissional, uma professora ensina assim, assim, você vai seguir essa forma. Resumindo, né? Não fique só de vídeos em vídeos do YouTube se você quer levar a costura como negócio, tá? Se profissionalize de que forma? Fazendo, sim, curso. Falo mesmo, gente, porque tem que fazer. Não tem jeito, tá? Eu digo que se na minha época eu tivesse me atentado para isso, eu não teria demorado tanto tempo para alcançar um resultado. Tá bom? A nossa segunda forma de melhorar o acabamento é você pegar essas técnicas e treinar. Escolheu uma técnicas que é uma sequência, né? Escolheu a técnica e para você seguir as técnicas, treine. Não digo isso só questão de conhecimento sem prática, é só conhecimento. Eu digo em questão de você realmente ir para a prática, porque às vezes você pega peguei aqui essa forma de fazer esse acabamento aqui e vou treinar como? Fazendo a roupa? Não. Você primeiramente vai separar, vai organizar, né, o seu dia, todo o seu dia, né?
Ah, nesse dia aqui eu vou treinar isso, isso e isso. Nossa, tô com dúvida em acabamento tal. É você realmente anotar. Gente, tudo que a gente anota pra colocar ali na prática, ela sai do papel, né? Você pega, anota. Ó, tô com dúvida sobre acabamento isso, fazer isso e aquilo. Anota tudo e você vai separar o seu dia. E você vai fazer os treinamentos não produzindo a peça. Vai fazer aquele treinamento de início, né? Ah, eu tenho muita dificuldade de fazer uma costura reta. Costura reta faz parte de acabamento, então você precisa melhorar isso. Vai fazer os treinos de costura reta antes de fazer uma peça, para que você não estrague tecido assim, né? Pegue retalho, vá treinar a costura reta. Ah, eu tô com dificuldade de fazer a costura francesa, que é um acabamento que a gente utiliza muito, né, na máquina doméstica. Vai fazer treinamento, separa aí meia hora, uma hora, fica só fazendo. Ah, já fiz uma, essa aqui já deu. Não, faça várias e várias e várias, até elas saírem iguais, saírem no mesmo tamanhozinho. Porque eu sempre falo que costura francesa, ela é muito bonitinha, mas se feita grossa, né, com um acabamento bem grossão por dentro, não fica legal, né? Então, treine fazer ela o mais fino que você conseguir, para que fique um acabamento bonito por dentro, né? Vai treinando várias vezes. Ai, tô com dúvida de fazer, não sei, corte. Tô com dúvida de fazer modelagem. Faça. Tô com dúvida de fazer bainha. Faça bainha várias vezes, né? Tudo você precisa separar, porque às vezes você vai atropelando, não melhora, não treinou, né? Vai tentando melhorar fazendo a roupa, sendo que você pode pegar essas práticasinhas e ir fazendo antes de ir pra roupa, né? A roupa você vai treinar como? Você vai treinar depois de ter já aprendido ali, dominado aqueles acabamentos, você vai pra roupa para poder treinar na montagem, né? De um todo, de uma peça toda, né? Então, esses acabamentozinhos, esses treinos, né? Não só pegar o conhecimento, mas pega as técnicas e vá treinar para você melhorar os seus acabamentos, tá? Não ignore, gente, os acabamentos, porque eles fazem parte, tá? De uma peça ali no final perfeita. Quando eu falo uma peça perfeita, gente, é uma peça com costura perfeita, não é que é aquela peça, uau, que se olha pra ela e tem zero defeito. Não, porque uma hora ou outra, gente, a gente costurando, um pontinho sai, fica uma coisinha assim, outra. Isso é normal, mas eu digo uma peça perfeita, que é aquela que você não tem medo de virar do avesso, é aquela peça que você sabe o que faz, né? Que a pessoa olha realmente e vê que você domina aquilo, porque tem como, né? Tem como a gente olhar para uma roupa e saber que a pessoa tá aprendendo, né? Tá fazendo ali ou não domina ainda as técnicas, e olhar para uma roupa onde a pessoa já domina técnicas de acabamento, né? Então tem como a gente ver essa diferença. E o que eu quero para vocês é que vocês façam uma roupa que na hora que a gente olhe, veja que realmente é uma peça de uma pessoa que domina ali aqueles acabamentos. Então, sem você treinar nessas técnicas de acabamento, não tem como, né? Ou você vai só estragar tecido, o que a gente não quer, né? Eu detesto estragar tecido, mas já estraguei muito. Fazia parte da minha rotina diária, estragar tecido. E não só estragar tecido que eu fui ali e comprei, estragar tecido de cliente. E quando você estraga o tecido da cliente que ela trouxe, sei lá, de outra cidade? Gente, isso é terrível, né? Você não sabe onde enfia a cara, fora que você tem que dar o dinheiro pra pessoa, a pessoa fica frustrada e ela é uma cliente que ela não volta mais, né? Você tentou, na verdade, você nem fez, você tentou fazer uma peça pra ela, você estragou o tecido e você tem que comunicar, e aí é uma cliente que ela nem te procura mais, né? Então, vamos fazer os treinamentos dessas técnicas de acabamento para que você não erre dessa forma, né? Eu já errei muito dessa forma e é terrível, é uma sensação assim terrível, né? E, inclusive foi por isso que eu saí do encomendas e fiquei só no pronta entrega, né? Porque quando você faz por encomenda, você precisa passar, gente, todo o roteiro do que você fez, principalmente se a cliente traz o tecido.
Você tem que passar pra ela se sobrou, se não sobrou tecido, tem que fazer tudo direitinho, né? Aguentar ela falar, sim, é sua cliente, você tá fazendo, prestando um serviço pra ela, você precisa, né, dar satisfação. Então é por isso que eu saí do pronto entrega eu saí do encomenda e fiquei só no pronto entrega. Porque pronto entrega, você fez ali, fez um kit de blusinha, fez um kit de tapa-fralda, fez, sabe, faz as roupinhas que eu gosto de fazer no pronto entrega é o quê? As peças mais práticas. Você fez ali, a pessoa veio, provou, serviu, ela leva. Não tem que dar satisfação de nada, né? Tudo isso. Mas, enfim, treine acabamentos, tá? Pra vocês não passarem perrengue, principalmente quem trabalha e com encomendas, tá bom? Eu faço por encomenda, mas só com o meu tecido. Né? Aí é menos mal, né? Gente, teve uma fase que eu não tinha lucro zero. Eu não tinha lucro nenhum, era lucro zero. Porque foi na minha fase de adaptação com transição, na verdade, né? Foi naquela partezinha, na época que eu não sabia ainda o que era modelagem, que eu precisava de modelagem. E foi entre esse tempo, né? Deu descobrir o que era modelagem. Aí nesse tempinho antes aqui, eu estragava muito tecido. E por quê? A cliente me pagava metade, eu sempre trabalhei com metade, né? Passava metade e depois a outra metade. Ó, tô vendo que tem horas aqui que a Paulinha tá perguntando de percal. Pode usar percal sim, tá, Paulinha? A gente utiliza muito pra forro, porque ele é um tecido de algodão. Fio 150 é o melhor, se tiver menos de 150 melhor ainda, porque ele vai ficando um pouco mais fino. 180 eu já acho ele bem grosso. Daria pra fazer só forro de vestido, porque ele acaba ficando um pouquinho armado, né? Aí fica legal, tá? Aí, meninas, eu sempre peguei 50%, né, do valor pra eu poder começar aquela peça. O que eu fazia? Comprava lá o tecido. Gente, eu desenhava as medidas no tecido. Eu não sabia da existência de, tipo, molde. Sério mesmo. Parecia que eu era da época das cavernas. Eu realmente nem passava pela minha cabeça que tinha a possibilidade de fazer as medidas em um papel pra não estragar tecido. Realmente. Mas eu era muito novinha, né, gente? Então, assim, vamos dar um desconto. Mas eu não tinha acesso, assim, à internet, eu não tinha... Igual hoje, a gente tem muita facilidade, a gente tem muitos cursos, a gente tem muita coisa, muitas pessoas pra orientar a gente, né? Mas antes eu não tinha. Então, gente, eu pegava e botava as medidas em cima do tecido. Eu pegava a fita métrica mesmo e desenhava a medida em cima do tecido ali. E nisso eu estragava muito. Fora que, às vezes, eu já entreguei peça pra cliente com riscos de caneta, porque também não passava na minha cabeça em utilizar uma caneta fantasma ou giz, sabe? Então, assim, a falta do, do conhecimento e de muitas outras coisas também que eu já estraguei na parte de acabamentos por não botar em prática, por não saber, né? Então, hoje em dia, vocês conseguem, vocês estão sempre sendo informados, né? Ai, faça isso, treine isso para que não aconteça isso, né? Como eu sempre falo aqui para vocês. Não sabia que dava para usar percal para fazer roupinha. Achei que só forro. Não, percal eu utilizo mais pra forro, tá? Eu nunca utilizei ele pra fazer a peça em si. Mas eu acredito que não tem problema não. Deixa eu ver se eu acho um percal aqui. Ai, pior que não tá aqui perto de mim. Mas, eu nunca utilizei não, mas eu acho que não tem problema. Até porque tem uns percal que tem umas estampas bem bonitinhas. E percal é algodão, né? Inclusive, tem muitos percal que tem mais porcentagem de algodão do que muitos tricoline, tá? Então, sabe aquele forro de cama que você deita e fala, nossa, que delícia, que fresquinho? É por conta do algodão. O algodão traz essa sensação de frescor ali naquele tecido e tudo, tá? Então, se você quiser testar pra fazer a roupa inteira, pode testar, tá? Eu nunca fiz a roupa inteira, só usei como forro, mas semana que vem eu vou utilizar. Eu até comprei, né? Comprei um percal branco que eu vou estar utilizando na nossa live especial que eu vou preparar pra vocês na semana que vem. Tá bom? E, gente, vamos pro nosso próximo.
Próximo, nosso terceiro, né? A terceira forma de melhorar o acabamento é fazer uma boa finalização ali da peça. Quando eu falo a finalização literal, que é a peça pronta, eu não tô falando de fazer uma boa bainha. Não tô falando de, claro que a bainha tem que fazer, tá? Esse aí é um acabamento final já na peça, tem que fazer uma boa bainha. Mas eu tô falando o acabamento depois da peça pronta. Por exemplo, essa peça que já tá pronta, já tá com bainha, já tá com tudo que eu preciso ali para aquela peça, tá tudo ok. O que eu faço agora? Tem um ponto que ele é muito importante e muita gente não faz. E eu digo muita gente mesmo, tá? Que é passar a sua peça com ferro. E de preferência ferro a vapor. Gente, depois que você passa a sua peça, dá pra você fazer um comparativo. Antes de passar e depois de passar. Ela vira outra peça, né? Esse sim é a cereja do bolo ali pra você ter uma peça com um acabamento perfeito. Passar a peça é um tipo de acabamento final ali da peça, tá? Você esmaga bem aquelas costuras, né? Com ferro a vapor, dependendo do tecido que você vai passar, cuidado pra não queimar, tá? Mas passar bem passadinho mesmo, cada costura, pra ela ficar bem amassadinha, né? Então, assim, tem tantas coisinhas que dá pra gente finalizar bem, dá pra gente praticar, ter atenção pra gente melhorar a nossa peça ali, a aparência dela como acabamento, né? Que a gente não faz. E, gente, eu falo muita gente não faz, é de verdade, não faz. Tem gente que vende uma peça, eu não sei como tem coragem de vender uma peça sem passar ela com ferro, né? O ferro de passar, ele é um instrumento tão importante na vida da costureira como uma máquina de costura, tá? Então, se você não tem ainda o ferro, se você não tem o costume de utilizar, passe a utilizar, que você vai ver que vai melhorar, assim, ó, 1000% a aparência final da sua peça, né? O acabamento final ali dela, tá? Faz esse teste, depois você vem cá e me fala, pra ver se deu ou não deu diferença, tá bom? Costureira sem ferro, pra mim, não dá. Tem que ter um ferrinho do lado. Fez a costura, passa. Tudo assim. Gente, eu sou desse jeito. Eu fiz uma costura, eu passo. Fiz outra costura, eu passo. E no final da cereja do bolo, eu vou lá e ainda passo minha peça por inteira. Pra garantir que ela vai chegar assim, ó, perfeitinha. E se bobear, perfumada pra minha cliente, né? É assim que a gente firma nossos clientes. Não é fez a peça ali de qualquer jeito e enviou a gente. Não. Não é isso não, tá? Você faz isso, você vende só uma vez. Ou se você vende pra uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Mas também é um tipo de cliente que não valoriza o seu trabalho, né? É um tipo de cliente que reclama do valor. Quando você vende uma coisa, ela vai lá e compra no preço mais barato e ponto. Não é esse tipo de cliente que a gente precisa buscar. A gente tem que buscar os clientes que valorizem o seu trabalho e que você valorize a peça que você mesma faz pra entregar pra ela, né? Uma coisa bem feita, né? Com todo o capricho e tudo mais. Ó, eu uso aroma. Ó, isso é muito legal, também já usei muito, né? Tem uns cheirinhos que a gente coloca no... Tem uns até que a gente compra, que são próprios para roupas. Só que eu sempre usava uns bem suaves, sabe? Estilozinho de algodão, cheirinho. Porque peça de criança, né? Colocava. É verdade, eu não tinha esse costume, aprendi aqui no Instagram. Ó, melhor coisa, viu, gente? Percal fio 200 é bom pra roupinha? Gente, eu acredito que não, porque eu acho que fica muito grosso. Porque o 180 eu já acho bem grosso, sabe? O 150 eu acho, assim, que ele é o ideal. Se tiver um fio menor ainda, 120, melhor ainda, tá? Porque tem que ser um pouco mais leve, né? Eu acho que o 200 é muito grosso. Mas você vai verificar se é ou não é aí. Aqui eu só vi até o 180. Eu conheço pessoas, ó, essa aqui. Conheço pessoas que devolvem o modelo no tecido, acredita? Como assim? Que devolve o bom modelo no tecido?
Ah, tá, que ela usa o tecido e devolve, né, o que sobrou. É, tem gente pra tudo, né? Tô lendo comentários de vocês aqui. Pois é, minha gente. Então é isso. Fiquem aí com essas 3 formas de vocês melhorarem o acabamento de vocês, tá? Não fiquem só com conhecimento. Coloquem ele em prática. E não se esqueçam que semana que vem, terça-feira... Ó, vou pegar aqui o tecido percal, que ele tava aqui do outro lado. Pra eu mostrar pra vocês. Não se esqueça que semana que vem, terça-feira, dia 4, 3h30 da tarde, temos uma live especial pra vocês, tá? Você ensina a modelar do zero? Sim, do zero. Inclusive, semana que vem, a gente vai abrir uma turma relâmpago, tá? Porque a gente não ia abrir turma agora. Só mesmo para as pessoas que não conseguiram entrar na turma passada, conseguir entrar, porque a gente tá tendo nessa turma um acompanhamento bem de perto, né? A gente tá fazendo live privada toda semana para tirar as dúvidas. Então, quem entrar ainda essa semana que vem vai garantir esse bônus que é esse acompanhamento semanal, tá? Então, se fosse vocês, eu não perderia por nada. Ó, percal fio 150. Eu comprei o branco, que é o que eu vou utilizar. Olha só pra você ver. Ele é mais grossinho do que o tricoline branco. Olha pra você ver, ele quase não tem transparência. Tá vendo? Mas, gente, ele é de algodão, maravilhoso. Você está dando pra ver bem. Mas a gente vai usar ele semana que vem, vocês vão ver. Muito bom mesmo. Mas aí eu já acho que se for mais grosso que isso, não sei. Você vai testar aí pra ver. Tá bom? Só infantil, essa modelagem infantil? Sim, gente, só infantil. Aqui na minha página é tudo sobre costura infantil, modelagem de costura infantil, tá? Adulto, não. Tá bom? Se você faz só adulto, você não vai encontrar nada aqui nesse perfil. Aqui é só infantil, a gente fala tudo sobre infantil porque acreditamos que o infantil é melhor do que o adulto, pra você ter menos dor de cabeça. A modelagem é muito, eu digo assim, gente, muito, 1000% mais simples do que modelagem adulto. E é um ramo que você consegue faturar mais do que costurando pra adulto, viu? Então é esse o incentivo que a gente dá. E aí, gente, terça-feira que vem eu vou passar pra vocês todas as informações sobre o curso, o que tem dentro dele, né, o que você vai aprender, valores, como que dá pra pagar, as formas de pagamento, tudo que vocês precisam, tá bom? Então é isso. Adoro, achei finalmente alguém que faça e ensine coisas lindas. Ô, gente, eu sou apaixonada, né? No meu perfil, eu quase não tenho postado muitas peças que eu faço. Já postei, eu vou começar a postar de novo. Mas é porque eu tô postando muito os resultados das meninas, é porque eu fico vendo, eu fico feliz demais, né? Quando eu recebo as peças que elas fazem, então eu acabo que posto as delas. Claro, né? Mas as minhas, ó, tem um monte aqui, tenho tanto guardado, mas eu tenho fotos, depois eu vou voltar a postar pra vocês verem, né? As pecinhas. Mas assim, você dominando, é o que eu sempre prego aqui pra vocês. Dominar modelagem, base, você faz qualquer peça. Qualquer uma, né? Eu coloco assim, ó, minha mão no... Na verdade, nem coloco a mão no fogo, né? Eu falo e provo, né? Eu provo ensinando você modelar a peça e através disso você vai modelar qualquer outra peça. Ensino você a base e mostro que você consegue modelar qualquer coisa, né? Eu já ia falar assim, eu coloco minha mão no fogo se você não consegue fazer isso. Mas consegue porque eu não só falo, como eu provo que você consegue aprender a base e a partir dela você fazer qualquer peça. Literalmente. Porque, gente, é muito ruim, eu já passei por essa fase de ficar dependendo, esperando uma videoaula aqui, uma videoaula ali, esperando alguém me dar um molde aqui, ou comprando um molde aqui e outro ali. E é muito ruim, é horrível, né? É horrível.
A melhor coisa que tem é você aprender você mesmo fazer essa modelagem. Você tá ali no Instagram, você viu um modelo que você quer fazer, você vai lá e faz. Você não precisa depender de ninguém para isso, não. Nem para te dar aula, videoaula sobre aquele modelo, nem para te dar um molde, não. Você faz tudo, né? Porque você aprendeu a base, a dominar as técnicas de acabamento, aprendeu a dominar as técnicas de modelagem. Não tem para ninguém, você precisa dessas duas coisas, né? E isso eu ensino para vocês dentro do curso. Tá bom? Então é isso, gatinhas. Vamos nos falando esse fim de semana, mas semana que vem estamos aí com a nossa live. Tô ansiosa. Amanhã eu vou postar um vídeo mostrando a peça que eu tô fazendo hoje. Que eu tava falando nos stories, que eu fiquei muito feliz ontem, porque eu tava procurando, gente, um tecido diferente. E eu gosto de costurar brim, roupa no estilo jeans com brim ou com sarja, esse tecido mais grossinho, né? Eu gosto. E dá pra fazer na máquina doméstica, tá? E aí eu peguei, achei um tecido essa semana. Aí ontem fiquei várias horas no Instagram olhando o modelo que eu ia fazer, usar naquele tecido, né? E aí eu fiquei feliz porque falei assim, nossa, é muito bom. Se eu tenho essa sensação de... Nossa, ai, graças a Deus que eu sei, que hoje eu domino modelagem, que eu posso fazer o que eu quiser. Imagina as meninas, né? As que estão começando agora, quando elas aprendem a fazer o que elas querem. Imagina a felicidade que fica, porque eu fico. Toda vez que eu faço uma peça diferente, eu fico com vontade de ficar só pra mim. Inclusive, eu fico pra mim, né? Muitas peças eu fico. Mas é porque ficam de exposição, tá, gente? Eu não trabalho mais com venda. Mas dá vontade de ficar pra mim, porque eu fico muito feliz, né? Muito realizada. Porque a costura infantil, ela traz isso pra gente, né? Você se sente realizada quando você finaliza aquela peça, quando você conclui ou quando você faz ela do zero. É maravilhoso. Então, meninas, beijão pra vocês. Esse fim de semana vamos nos falando. Fiquem de olho nos stories, tá? Que os recadinhos eu sempre mando por lá. Tá bom? Beijão!